Eu vou dar sequência a esta série de exposições no livro de Salmos, e hoje eu convido você a refletirmos na mensagem do Salmo de número 49. Salmo 49, eu quero falar com vocês sobre a seguinte ideia: livres do poder da sepultura. O texto já está em tela. Eu lerei, peço a você que esteja bastante atento à leitura. Se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe também o desenvolvimento da reflexão. Salmo 49 diz assim: ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se remir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Este é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levadas à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Meus irmãos, este salmo, ele é considerado um salmo de sabedoria, um salmo sapiencial. Talvez você tenha notado que a linguagem deste salmo lembra um pouco a linguagem lá de Eclesiastes. Você percebe alguns traços semelhantes na forma como o texto se expressa. Neste salmo, o salmista reflete sobre o destino final da humanidade. E ele reflete também sobre o valor das riquezas e a verdadeira segurança. Preste atenção a partir do verso 1 comigo, porque ele inicia com um chamado à humanidade. O seu clamor é para que todos os povos, todos os habitantes da terra ouçam. Todos, independente da condição social, diz aí o versículo de número 2, devem dar ouvidos. Ricos, pobres, não importa. Todos precisam atentar para isso. O que este salmo ensina, considera que é útil, é necessário para todos igualmente.
A maneira como o salmista se expressa, então, é como que de alguém que está a dar uma aula. Ele tem algo a ensinar. Diz ele no verso 3 que as suas palavras são sábias e os seus pensamentos cheios de entendimento. Ele tem algo relevante a explicar e ele se propõe, então, a explicar conceitos que afetam a vida das pessoas. Ele trará clareza a respeito disso. A primeira parte de sua aula, especificamente aí do verso 5 ao verso 9, você me acompanhe por gentileza, é sobre o fato de que as riquezas não são capazes de adiar a morte. A primeira parte da sua aula é sobre isso, mas veja que ele vai começar falando sobre uma conclusão a que chegou. Atenta aí para o verso de número 5. A conclusão foi essa: por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando os inimigos perversos me cercarem? Ele começa falando sobre isso que você poderá perceber é a conclusão a que ele chegou. Ele se sente, de uma certa forma, acima das dificuldades. Por que que eu me deixarei afetar pelas dificuldades, ainda que criadas por inimigos poderosos e maus? Ele já não vê sentido em se angustiar por causa dessas coisas. E ele explicará por quê. Ele tornará claro o porquê disso tudo. A primeira razão para não se abalar, ele diz no versículo de número 6, é que estes inimigos poderosos confiam em seus bens e contam vantagens sobre as riquezas que possuem. Ou seja, a fonte do pretenso poder desses que acabavam trazendo sofrimentos, trazendo dores, era, na verdade, as riquezas que possuíam. Mas essas riquezas, ele vai dizer no versículo de número 7, não permitia que eles fossem capazes de se redimir da morte. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, ainda que poderosos, ainda que cheios de posses e se sintam muito orgulhosos disso tudo, arrogantes com isso tudo, nenhum deles é capaz de salvar a si mesmo ou salvar a seu irmão do túmulo. Há uma limitação muito clara. Por mais rica que estas pessoas sejam, não podem dar a Deus o seu próprio resgate. O preço para resgatar uma vida, diz o verso 8, é altíssimo. E ninguém é capaz de pagar. E no final de tudo, verso 9, ele vai trazer a perspectiva de que qualquer riqueza é insuficiente para se driblar a morte. É insuficiente para se evitar a morte. Ele vai prosseguir dizendo, aí então, dos versos 10 a 13, ele vai demonstrando que toda pretensão de quem confia nas riquezas é encerrada pela morte. Ele vai dizer, por exemplo, aí no verso 10, o que se vê? Olha o versículo de número 10. Os sábios, no fim, o que acontece com eles? Morrerão. Da mesma forma que os tolos. Quem confia nas riquezas, ainda que seja uma pessoa sábia, ou quem sabe uma pessoa tola, morre no fim. A morte coloca fim às pretensões, à arrogância. Ela estabelece um limite. Tudo o que possuía passa para a mão de outros.
Nada pode ser levado. Nada do que acumulou ao longo da vida poderá lhe ajudar ou terá qualquer serventia no caminho à frente. A morte colocou fim a tudo. Todos os planos, todas as pretensões, todo o orgulho, toda a influência, todo o poder. Quando se cruza essa linha, essas coisas não têm mais qualquer valor. Numa tentativa de perpetuar a sua memória, diz o verso 11 que eles acabam dando nomes às suas terras, os seus próprios nomes dados à sua terra. Mas ele vai dizer no início do verso 12 que a sua fama, ainda assim a sua fama não durará para sempre. Eu, enquanto estava lendo isso, eu fiquei pensando sobre essa condição e realmente, quantos municípios no Brasil não receberam nomes de pessoas que tiveram alguma relevância? Mas muito provavelmente, se você for perguntar para alguém que vive hoje nesse município e você falar assim, quem é a pessoa que deu nome a esse município? Eu vou me arriscar a dizer que uma massa expressiva não faz nem ideia de quem foi. Eu imagino que algum André com uma certa relevância rendeu o nome de Andrelândia para um município próximo da gente aqui. Alguém aqui me explica quem foi esse André? Nem eu faço ideia. Nessa pretensão, então, de se conseguir fazer isso, de se perpetuar a memória, cria-se um monte de subterfúgio. Mas aí vem então o salmista aí dizendo assim, só que a morte põe fim nisso tudo. No versículo 13 ele diz de uma forma até pesada, ele vai dizer assim, esse é o destino de todos. Mesmo que haja quem os admire pelo que fizeram, ainda que haja quem os admire, mas passada a sua vida e passado algum tempo, isso tudo não fará mais diferença para ninguém. Isso ficará no esquecimento. E então, o salmista ele apresenta um contraste revolucionário. Eu quero ler novamente os versos 14 e 15 aí deste salmo, quando ele diz assim: como ovelhas, ele está falando desse que confia nas riquezas, que tem essa tola pretensão. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Dá uma pausa aí comigo por enquanto. Perceba você que os olhos do salmista, eles estão para além desta vida. Não estão limitados às experiências que se tem aqui hoje. Ele está olhando para além da morte. E ele vem dizer então que esses tolos que confiam na riqueza, eles são como ovelhas sendo conduzidas à sepultura por um pastor que é a morte. Isso é tão pesado, de se pensar. Estão se deixando levar e sem perceberem bem o que está lhes acontecendo, eles estão sendo conduzidos ao domínio da morte. Incentivados a seguir em frente na mesma direção, como ovelhas que são conduzidas ao matadouro. Os seus corpos apodrecerão na sepultura, a morte se alimentará deles, é uma expressão que algumas traduções usam, a sua formosura se consumirá. Mas o salmista, ele vislumbra algo totalmente diferente para o justo
para o reto. Olha como é que contrasta o versículo 15. Ele diz assim: quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. É interessante que esse vislumbre de algo totalmente diferente acerca do justo, ele já dá nuances dele aí no versículo de número 14 ainda, quando ele disse no verso 14 o seguinte: pela manhã os justos governarão sobre eles. Ou seja, pela manhã, muito em breve, ao amanhecer dessa escuridão presente, desse sofrimento em que se vive, está se aproximando um momento que vem e é inevitável, quando esta relação entre o justo e o perverso será revertida. Vem esse momento. Os justos governarão sobre eles. A ideia aqui nessa passagem é de triunfar. Triunfarão. Sabe aquela perspectiva que as Escrituras falam de hoje se estar humilhado, mas amanhã exaltado pelo Senhor. E aí o salmista, ainda no verso 14, ele começa a perceber isso. A posição superior que o salmista vislumbra, então, fica vívida no verso de número 15, quando ele diz assim: Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. E é muito interessante você perceber essa situação, porque todo o discurso que ele veio fazendo a respeito da vida daqueles que confiavam em suas riquezas, ele disse assim: isso não poderá resgatá-los da morte. Isso não poderá. Mas ele diz: mas quanto a mim, Deus resgatará a minha vida da sepultura. Ele me tomará para si. Ele me receberá, ele me levará para junto de si. Ou seja, ele não deixará o justo no poder, no domínio da morte. Num contraste total, realmente, sobre a perspectiva daqueles que estavam sendo pastoreados pela morte, ele diz: mas o justo não. O justo não. Deus não deixa seus servos sob os efeitos do pastoreio da morte. Ele livra da morte, ele recebe-os para si. Muito talvez na perspectiva daquilo que o salmista mesmo, Davi vai dizer no Salmo de número 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e ele me conduz. E é interessante que ao final do Salmo 23, ele vai dizer assim: ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele inverte essa ordem de maneira que aquele que está humilhado seja exaltado pelo próprio Senhor. O Senhor é meu pastor. E talvez agora você consiga entender melhor a resolução a que o salmista chegou no versículo 5. Quando ele olha para isso tudo e ele sabe que Deus é quem o redime, que nenhuma riqueza, nenhum poder humano é capaz de salvar alguém da morte, mas ele sabe que o Senhor pode resgatá-lo. Que o Senhor pode inverter essa situação de opressão e fazê-lo triunfar sobre quem eram os seus inimigos. É com base nisso que ele afirmou o que lemos no versículo 5, quando ele pergunta: por que terei medo? E ele segue então, capítulo 49, versos 16 a 20, ele prossegue com as suas alegações finais aí na sua aula. E ele diz assim: não desanimem quando o perverso enriquecer. Não desanimem. Não tenham medo do poder derivado da riqueza.
Não tenham medo. Por quê? Eles não duram para sempre. A morte é um tremendo de um corta-barato. Para alguém que acha que está no hype, acelerado, conquistando, realizando, passando por tudo. Mas aí, de repente, vem esse evento do qual ele não pode fugir. Esse momento quando tudo isso que se conquistou, toda a riqueza conquistada não serve para nada. O verso 18 diz que nessa vida ele se considera afortunado. Mas já no verso 19 ele diz, mas morre como todos os outros. Como todos os outros. Os que contam vantagens de suas riquezas, diz o verso 20, homens em posição de honra, mas sem entendimento, acabam vivendo e morrendo como animais. Nada do que fazem tem relevância. Esse é o Salmo 49, um alerta sobre isso, para a gente pensar sobre o destino, o final da vida, para a gente pensar sobre as coisas que realmente têm valor, as verdadeiras riquezas. Deixe-me fazer aqui algumas aplicações para vocês a respeito dessa reflexão que fizemos aqui. Meus irmãos, esta ilusão, e eu vou chamar assim de ilusão, acerca do poder conferido pelas riquezas, é um drama da humanidade. Em todas as fases da história foi assim. Em todos os tempos isso foi assim. Ainda hoje isso é muito real. Há uma ilusão acerca do poder conferido pelas riquezas. Talvez você, e mais provavelmente, diria, você esteja na posição de quem vê com indignação pessoas que se gabam de suas riquezas, desfrutarem de prosperidade material, enquanto pessoas fiéis, muitas vezes, são pobres e desfavorecidas. Já sentiu esse incômodo? De falar, gente, como é que pode? Alguns que são completamente soberbos acerca do poder terreno que construíram. Infiéis ao Senhor. Enquanto aqueles que são fiéis ao Senhor, muitas vezes passam por situações difíceis. Esta é a crise de fundo do Salmo 49. Essa é a crise de fundo desse salmo. Ele olha para esses e ele fala assim, esse negócio está muito errado. Foi a crise do Salmo 73 também, que foi resolvida quando, olha o Salmo 73, versículos 18 e 19, aí comigo, por favor. Ele fala assim, versículos 17 a 19. Ele diz assim, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. O salmista, no Salmo 73, no começo do Salmo, ele vem realmente indignado ao perceber essa situação de pessoas que confiavam em suas riquezas,
mas em um determinado momento ele para e ele reflete e ele enxerga então o que ele chamou aqui de o destino dos ímpios. A mesma compreensão a que o Salmo 49 chega, quando ele diz assim: mas essa riqueza não servirá para nada. Essa riqueza não pode impedir que morram. Talvez você esteja nessa posição de quem olha e vê com indignação como isso acontece. Mas é possível também, pode ser, que você esteja na posição de quem se vangloria das conquistas materiais. Que pode até nem ter entrado ainda na classificação de riqueza. Talvez você ainda esteja longe de ter algo que alguém pudesse dizer assim: enricou. Mas quem disse que precisa de muito para um coração se tornar soberbo? Às vezes, a gente pode se orgulhar de conquistas pequenas, relativamente pequenas, mas que podem conduzir o nosso coração a isso. O que este salmo faz? O que este salmo nos ensina? Ele nos coloca de frente com a realidade de que o pretenso poder conferido por alguma riqueza é totalmente temporal e terreno. Totalmente temporal e terreno. Acaba com a gente. Não podemos levá-lo. E esse poder não poderá nos livrar da morte, nem tampouco livrar as pessoas queridas nós. Não podem. Eu fico imaginando o como que essa realidade ela é democrática, né? Alguns homens poderosos do nosso tempo têm que lidar com o fato de que perdem pessoas amadas. Todo recurso é insuficiente em alguns momentos. A morte, quando chega, ela nos despe de tudo que acumulamos ao longo desta vida. Tudo. Pode ser suas joias, você vai ser despido delas. Os bens que você amealhou, será despido. Todos os títulos acadêmicos que por acaso você construiu ao longo do caminho, tudo isso. Não se leva nada. Para onde nós vamos após a morte, a moeda é outra. A moeda é outra. Se não abrirmos os nossos olhos, e o alerta que o Salmo 49 nos traz, é que se não abrirmos os nossos olhos, corremos o risco de sermos conduzidos junto com esse rebanho por esta visão materialista de mundo. Como o salmista diz, são como ovelhas que estão sendo conduzidas para a sepultura, pela morte. Se não tomarmos cuidado, a gente engrossa esse rebanho. E não nos damos conta, não nos ligamos acerca das verdadeiras riquezas. O Senhor Jesus, ele fez uma advertência muito séria sobre o engano do materialismo, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21.
texto está dizendo assim: então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Veja você que ele não disse que o problema é estar em possuir riquezas terrenas, mas ele está dizendo: se a gente perde de vista quais são as verdadeiras riquezas e a gente não se torna rico para com Deus, nós vamos nos ver completamente pobres, desprovidos, porque essas riquezas terrenas ficam para trás. Em outra ocasião, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele fez uma pergunta também que reflete muito bem o sentido desse salmo. Mateus capítulo 16, versículo 26. Olha o que ele diz: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que daria o homem em troca de sua vida? É o espírito desse Salmo 49 sendo refletido aí. Então, a verdadeira riqueza apontada pelo salmista é a de uma vida que coloca a esperança no Senhor. Estes triunfarão sobre todos os que colocam a sua esperança sobre as riquezas terrenas. Então, que nós não nos deixemos de maneira alguma confundir por essa ilusão que atinge tão severamente as pessoas do nosso tempo. Que nós não venhamos a confundir as coisas de maneira alguma. A segunda lição que quero trazer para você, com base nesse salmo, é que o poder que resgata da morte é divino e não humano. O poder que resgata provém de Deus. O ser humano nunca seria capaz de vencer o poder da morte por si mesmo. É apenas Deus quem o resgata e quem o livra do poder da morte. A Bíblia, em outras passagens, além do Salmo 49, ela fala sobre prover livramento do poder da morte. Eu quero citar algumas dessas passagens, porque acredito que elas poderão esclarecer bem mais a mente de vocês a respeito disso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 11, Segunda Timóteo, capítulo 1, do 9 ao 11. O texto está dizendo assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Ele vem falando a respeito disso, Paulo trazendo à memória.
o Senhor proveu para nós, através de Cristo Jesus, esse livramento do poder da morte. É Ele quem nos resgata. Depois disso, podemos ler também Romanos capítulo 6, versículo 23, um texto que você provavelmente se lembra bem dele. Romanos 3, 23, ele diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nosso pecado. Ou seja, Deus provê em Cristo Jesus o livramento da morte. Aquela esperança, aquela expectativa declarada pelo salmista quando ele disse que cria que Deus o redimiria da morte, o resgataria do poder da morte, Cristo Jesus cumpre essa esperança. Para todos os que creem, inclusive o salmista, o resultado dessa ação de Deus é que nós vivemos agora na presença do Senhor e sabemos que não sofreremos o dano e a condenação da morte. O Senhor proveu esse livramento através de Cristo Jesus, resgatando e tomando para si todo aquele que crê. Portanto, creia em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus a fim de que você possa olhar para tudo isso à sua volta e, como o salmista declarou lá atrás, você poder dizer também assim: eu sei que o meu Senhor me resgatará. O Senhor me resgatará do poder da morte. Creia em Cristo a fim de que a sua vida tenha tal firmeza também. Finalmente, a última coisa que quero destacar aqui é sobre o resultado prático desse entendimento. O resultado prático disso, dessa compreensão sobre o estado futuro para a vida de alguém. Na vida do salmista, o que isso produziu? Quando ele compreendeu essas coisas, ele pôde desenvolver em sua vida uma firmeza e uma segurança muito grande. Ele diz: por que terei medo? Depois, lá no verso 16, ele mais uma vez vai falar: por que desanimar? Não desanimem. No final de tudo, ele estava ciente de que Deus estava à frente de tudo, vendo tudo e faria justiça no tempo certo. Ele sabia que Deus o redimiria, que Deus o livraria, que Deus inverteria aquela lógica injusta na qual ele estava vivendo. E por isso ele podia manter tranquilidade durante as provações, enquanto aguardava a redenção do Senhor. Eu gostaria que você se lembrasse que a maldade dos arrogantes será julgada. Os opressores não permanecerão para sempre. Toda injustiça será finalmente corrigida. Ainda que a vida se apresente de modo hostil e traga algum sofrimento, não perca de vista de que a recompensa virá. A nossa vida está final e definitivamente segura em Cristo. E qual que é a grande evidência que nós temos disso? Eu gosto muito quando as Escrituras falam que o Senhor Jesus, Ele foi a primícia daqueles que foram retirados do poder da morte. Ele foi o primeiro a ser retirado, a ser liberto do poder da morte. E finalmente seremos libertos do poder da morte, assim como Ele foi também. Então que o seu coração possa descansar a respeito disso e que você tenha
toda firmeza em sua vida, toda coragem, toda determinação. Quando você vir as coisas complexas, difíceis de alguma forma, que você possa se lembrar disso. O meu Senhor me resgatará do poder da morte. Amém? Fechem seus olhos comigo, por favor. Vamos orar.